Suicídio foi a causa da morte de voluntário que participava de testes clínicos da Coronavac no Brasil. Segundo veículos de comunicação que tiveram acesso ao boletim de ocorrência e ao laudo da morte, o rapaz de 33 anos morreu no dia 29 de outubro. De acordo com o Instituto Butantan, que coordena os estudos da vacina chinesa aqui no país, a Anvisa foi notificada da ocorrência no dia 6 de novembro. Ontem à noite, a Anvisa anunciou oficialmente a interrupção dos testes. Hoje de manhã, Jair Bolsonaro comemorou a suspensão dos testes da vacina contra a Covid-19. O presidente do Brasil travou o seguinte diálogo numa rede social. Um seguidor perguntou assim para ele: Bolsonaro, se a ciência disser que a Coronavac é segura e vai imunizar a população, o Brasil também vai comprar e produzir a vacina? Ao que ele respondeu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. E aí ele colocou o link de uma reportagem sobre a suspensão dos testes da Coronavac. De acordo com a nota da Anvisa, publicada ontem à noite, a interrupção foi motivada por um evento adverso grave. E a nota, então, lista o que é considerado esse evento adverso grave, como, por exemplo, óbito, invalidez, necessidade de internação, entre outros. A nota diz ainda que a Anvisa vai avaliar a continuidade ou não dos testes da Coronavac no Brasil. Numa coletiva, no início da tarde, agora há pouquinho, a equipe técnica e científica do Butantan reforçou que o comunicado de evento adverso é praxe e não tem relação com a vacina, ao contrário de efeito adverso. A equipe não citou a causa da morte e lamentou a forma como a decisão da Anvisa repercutiu em alguns setores. Vamos dar uma olhada. Esta pessoa, esse voluntário ou esta voluntária, tem família, né? Tem gente, tem pessoas ligadas a essa pessoa. E, obviamente, que essa família quer ter os seus dados, o seu sigilo preservado. Inclusive, tem motivos para isso, né? Se a pessoa se voluntariou, nós nos comprometemos a manter todos os dados que foram obtidos dessa pessoa em absoluto sigilo. E vamos continuar procedendo assim. E eu me sinto, até certo ponto, muito constrangido nessa entrevista coletiva, porque por razões éticas, nós não podemos ser transparentes em relação ao que está acontecendo hoje. Se vocês pudessem ter acesso às informações que nós temos em relação a esse caso, vocês poderiam identificar quão injusto está sendo essa penalidade, essa suspensão da continuidade dos estudos da fase 3 dessa vacina desenvolvida pelo Butantan. Algumas pessoas festejam o fato de ter aparecido um óbito e criado esta confusão para tentar desmoralizar com a vacina que está fabricada, produzida nessa associação, nessa parceria do Instituto Butantan com o laboratório da China. É muito triste. O diretor-presidente da Anvisa, também numa coletiva agora há pouquinho, o Antônio Barra Torres, disse que a interrupção dos testes foi uma decisão técnica tomada por um colegiado. Gustavo Mendes, que é o gerente-geral de medicamentos, disse que a agência, a Anvisa, só vai mudar a decisão de suspender os testes depois que tiver acesso aos dados brutos do caso da morte desse voluntário. A gente fica aguardando, então, as notícias em relação à suspensão da Coronavac. Mais notícias. O Congresso peruano decidiu pelo impeachment de Martín Vizcarra. O presidente foi destituído do cargo por incapacidade moral. Em 2019, Vizcarra também sofreu um processo de impeachment, mas na época ele conseguiu o apoio da maioria. Pesquisas apontam que 75% dos peruanos querem a continuidade do governo Vizcarra. Mas quem assume o cargo depois desse afastamento
é justamente o presidente do Congresso, Manuel Merino, e isso acontece até julho do ano que vem. O Procurador-Geral dos Estados Unidos autoriza investigação de fraude no processo eleitoral que elegeu Joe Biden à presidência do país. William Barr autorizou procuradores federais a investigarem fraude na contagem de votos. A decisão de Barr, do procurador-geral, provocou o pedido de demissão de Richard Pilger do cargo de chefe da divisão de crimes eleitorais do Departamento de Justiça norte-americano. Em carta a colegas, Pilger questionou a necessidade de uma investigação. E Donald Trump ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden. Sem falar com a imprensa, desde o final da semana passada, Trump usou a porta-voz da Casa Branca para um comunicado oficial. A Fox News interrompeu o discurso da porta-voz e o apresentador alegou que não há provas de nenhuma fraude. Por isso, a interrupção foi feita, então, pela Fox News, de acordo com essas imagens que a gente acompanhou. Um pouquinho sobre essas notícias, a gente conversa agora com o professor Ricardo Antunes. Ele é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e ele coordena também a coleção Mundo do Trabalho da Boitempo. É autor de, entre outros, vários títulos: Coronavírus, o Trabalho sob Fogo Cruzado, O Privilégio da Servidão e os Sentidos do Trabalho. Está lançando agora Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Professor Ricardo Antunes, um prazer te receber de volta aqui no Bom para Todos. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Tudo bem? É um prazer falar com você também e com os ouvintes, espectadores e espectadoras da TVT. Antes da gente falar um pouquinho sobre emprego, sobre a precarização do trabalho, eu queria comentar com você, então, essas notícias do dia referentes à vacina Coronavac. Bom, vou recuperar, inclusive, um fato. A gente sabe que no início dos testes da Coronavac, teve uma morte. Isso aconteceu em Porto Alegre. E ficou-se sabendo depois que foi por conta não, mas essa pessoa que morreu, ela usava o placebo. Então, não teve relação direta com a vacina, com os testes. E não houve suspensão, os testes continuaram. E agora a gente tem esse caso, a gente fica sabendo que foi por conta de um suicídio, que não tem relação nenhuma com a testagem, mas a Anvisa decide suspender, então, os testes da Coronavac. O que, é claro, levanta suspeitas sobre essa decisão. A gente vê esse jogo político acontecendo e mexe com o prestígio da Anvisa, mexe com a nossa confiança em relação à Anvisa. É tudo muito triste isso que está acontecendo, né, professor? É verdadeiramente trágico. Parece que ninguém aprendeu com o que aconteceu e está acontecendo ainda nos Estados Unidos da América do Norte. Lá também, um presidente negacionista, né, que tratou a pandemia como algo que no início não existia, mesmo sabendo da existência e da gravidade, e o resultado disto foi um conjunto imenso de mortes. Os Estados Unidos já ultrapassaram há algum tempo as 200 mil mortes, e o quadro vem se acentuando. Já se fala nos Estados Unidos da terceira onda, não é a segunda, é a terceira, porque a realidade da pandemia lá é diferente da nossa. Aqui, a tragédia é a mesma, é o mesmo negacionismo. É claro que a Anvisa, se pautar como um órgão técnico, ela tem que avaliar. Teve um incidente, sim. Então, imediatamente se avalia. Agora, o que preocupa a todos, brasileiros e brasileiras, é que, por cima, no alto da Anvisa, existe um presidente que comemora, tá certo? Que comemora o fracasso, o hipotético fracasso de uma vacina para dar vazão ao seu negacionismo, à sua irracionalidade extremada. E isto, o que acarretará? Óbvio, vai haver uma pressão imensa da sociedade. Parece que o Bolsonaro não aprendeu com a derrota do Trump, Nós estamos vendo a crônica de uma derrota anunciada aqui também, porque a população, e isso inclui votos de bolsonaristas ou de quem votou no Bolsonaro, ela percebe que a pandemia ela é letal.
não é? Ela não escolhe, ela pode pegar um idoso, mas, ao mesmo tempo, ela pode permitir que uma pessoa de 100 anos se recupere. E um médico que cuida de doentes de 20, 30 anos seja contaminado e morra. Então, o que tem que se fazer neste caso, a Anvisa é um órgão técnico. Ele tem que avaliar imediatamente de modo técnico. E o que o Bolsonaro está dizendo, as suas comemorações, em algum momento da história, terão que ser julgadas. Em algum momento da história, vão ser julgadas pelas urnas e pela justiça, porque nós estamos chegando, né, já ultrapassamos, né, a casa dos 150 mil mortos, vamos chegar em breve a 200 mil mortos e nós não chegamos na segunda onda ainda aqui. A única forma de nós não termos a segunda onda é termos uma vacina que nos impeça de uma tragédia ainda maior. E isto é um absurdo, isto mostra, digamos assim, a situação caótica que o Brasil, a encralacrada que este país, né, foi, por uma contingência absurda da história, né, se inseriu. E nós haveremos de sair dessa encralacrada, e um primeiro passo é como nos Estados Unidos. A primeira coisa que o Biden está propondo, e não é que o Biden não é uma grande alternativa, ele está dizendo é preciso enfrentar para valer a questão do coronavírus. Aqui também será preciso enfrentar para valer a questão do coronavírus. A gente já falou tanto aqui no Bom para Todos sobre essa necropolítica praticada por Jair Bolsonaro, pelo presidente do Brasil, e cada vez fica mais escancarada essas opções do presidente da República em deixar morrer. Porque quando você comemora a suspensão de um teste de uma vacina, é para deixar morrer milhares de pessoas, não é mesmo? Claro, veja, nós estamos tendo por baixo, as médias, inclusive de ontem, estavam rebaixadas, porque está havendo um problema também muito estranho, né, no sistema computacional do Ministério da Saúde, mas nós estamos aí em torno de um pouco menos de 400 mortes por dia. É isso que nós estamos comemorando? 400 pessoas morrendo por dia é motivo de comemoração? Ou é de tragédia? É claro que se houve um suicídio, não é, de alguém que estava participando dos testes de coronavírus, e se ficar evidenciado, por suposto, que o suicídio, né, não decorre, obviamente, de uma vacina, ela tem que ser imediatamente liberada. Nós temos que entrar, tá certo, no começo desse ano, com a vacina sendo tomada pelo menos por uma parte importante, mais vulnerável da população. É inaceitável. Agora, qual é o problema, Thalita? Né? Quem está morrendo mais? Não só, mas mais. São os trabalhadores e as trabalhadoras das periferias. Se você for ver na periferia, morrem muito mais trabalhadores pobres e trabalhadoras pobres negras do que indivíduos da classe média ou das classes ricas proprietárias. Então, veja, de algum modo, no ciclo do coronavírus no Brasil, né, ele começou pelos bairros centrais, né, mais ricos, porque eram as pessoas que viajavam, que circulavam, mas ele se adentrou pelas periferias e a população pobre está morrendo. E nós sabemos que um governo negacionista, ele, obviamente, que ao mesmo tempo em que ele jogou as comunidades indígenas para o vilipêndio, para o sofrimento, para a morte, joga também as populações periféricas para a morte. É como se a coronavírus fosse uma brincadeira. É inaceitável e isso, num dado momento, vai ter que ter um devido julgamento, tanto político nas urnas, quanto jurídico no sistema internacional, se for o caso, não é? Porque não é possível que governos, isso não deveria ser âmbito de decisão de um governo. Isso é uma política de Estado. A defesa da saúde pública da população é uma obrigação do Estado. Não é um governo de plantão negacionista, irracional, neofascista ou o que for, que pode não fazer isso, tá certo? E haverá de haver, digamos, oposição a isso, seja das ruas, né? Ainda que pelo modo digital, como nós estamos vendo muitas vezes, mas também do Congresso e do Supremo, né? É inaceitável que a população pobre seja jogada mais ainda para a contaminação e a letalidade. Perfeito. A gente tem aqui nos comentários, o pessoal está bastante indignado com essa postura do presidente. O Guilherme falou assim, nosso presidente precisa entender que ele é presidente de um país e não um menininho revoltado.
fazendo birra política, né? Birra com uma questão tão importante e que pode atrasar, inclusive, os testes dessa vacina da Coronavac, que poderia chegar até nós, que poderia ser esse respiro, esse suspiro de alívio frente a essa situação que a gente passa aqui com a pandemia.